Porque tantos guerreiros estão sendo abatidos, porque não estão forjados para a guerra, não estão preparados. Todo soldado ele precisa ter consigo a sua armadura para resistir às astutas ciladas do inimigo. Em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor descreve como devemos estar vestidos, preparados, porque a nossa guerra não é contra carne e nem sangue, é contra principados e potestades. E muitas pessoas estão ignorando esta batalha espiritual. E por isso que estão sendo alvejados. Muitos estão fracos na fé. Muitos desistiram da caminhada. E outros até morreram espiritualmente, porque não estavam preparados. Mas eu creio que, mediante essa palavra, você vai sair daqui preparado, revestido, para resistir o diabo e ele fugir de você. Capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 11, diz: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O texto começa falando sobre a necessidade de vestirmos a armadura de Deus. Não há força e não há proteção em nós mesmos. É o revestimento do alto que nos dá a capacidade de resistir ao inimigo. Então, um crente que não tem consigo a sua armadura está vulnerável, facilmente vai ser destruído pelo inimigo. O texto diz que, vestido com esta armadura, nós conseguimos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E essa armadura nos protege dos ataques do inimigo. Que armadura é essa? O texto continua: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os demônios deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele diz: a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A sua luta não é contra seus filhos, contra o seu vizinho, o seu esposo. A sua luta é contra principados e potestades. A sua luta é contra demônios que tentam trazer transtorno à sua vida, que tentam lhe desviar do caminho, tentam tornar a sua vida insuportável. E você não vai vencer aos principados e potestades na força do seu braço. Você não vai conseguir resisti-los, se sobressair a eles, se não estiver com a armadura do Senhor. Versículo 13, o apóstolo Paulo continua: por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O texto diz que só que com esta armadura é que podemos permanecer inabaláveis no dia mau. E quem nunca enfrenta um dia mau, irmão? Quem é que não passa por momentos de dor, de sofrimento, de angústia? Mas quando você está revestido, os ataques do inimigo não conseguem te desanimar. Quando você
está revestido, os ataques do inimigo não conseguem te desviar do propósito. Nós estamos aqui, irmão, buscando a nossa armadura. E tem muitos que não conseguiram vir hoje aqui. E amanhã serão alvejados pelo inimigo. Amanhã sofrerão os ataques do inimigo. E sem o revestimento, sem o preparo, eles estarão vulneráveis, serão envergonhados, irão desanimar na caminhada, se desviar do caminho, porque não estão revestidos. E quando o dia mal vem, eles não conseguem permanecer firmes. A palavra do Senhor nos fala sobre aquele homem que constrói sua casa sobre a rocha. Quando vem as águas, a tempestade, quando vem a chuva, a sua casa está firmada, inabalável, e mal nenhum pode lhe acontecer. Mas o homem que constrói a sua vida sobre a areia, este está vulnerável, porque quando as águas vierem, quando a tempestade, quando o vento soprar, então ele não tem base, ele não tem proteção, ele não tem firmeza, e por isso que facilmente ele é destruído pelos males desta vida. O texto continua, versículo 14: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O cinto da verdade nos protege do engano, da mentira. Quem anda na verdade tem Deus como seu advogado. Quem anda na verdade pode ser caluniado, difamado, mas Deus o justifica. Mas quem anda na mentira é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, e desde o início dos tempos ele andou na mentira, se desviou da verdade. Então precisamos estar com o cinto da verdade. Não devemos deixar que o diabo venha nos ludibriar, nos seduzir, para andarmos em trevas, na prática da mentira, porque assim estaremos sem o cinto que nos protege dos enganos do diabo. Ele diz: cinjam-se com a couraça da justiça. Você precisa andar em justiça, praticar a justiça. Você precisa buscar ser uma pessoa justa, íntegra, irrepreensível. Quantas pessoas estão andando por aí como se Deus não estivesse vendo a sua prática? A Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo, e Ele vê tudo que nós praticamos. Quando você anda na justiça, mal nenhum pode lhe acontecer. O inimigo até vai investir contra a sua vida, mas ele não vai encontrar brecha, porque você está cingido com a verdade, está vestido com a couraça da justiça. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 16: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo, ele serve para proteção, algo que muitos estão tratando como dispensável, é necessário para que nós venhamos viver neste mundo de tanta incredulidade. O inimigo, ele lança setas, ele gera dúvidas no nosso coração, incerteza. Será que realmente Deus vai cumprir suas promessas? Será que Jesus vai voltar? E quando nós não estamos com o escudo da fé, estas setas entram no nosso coração e muitas vezes desfalecemos.
desviamos do caminho. Devemos agradar a Deus colocando em prática a nossa fé, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas não andam com o escudo da fé, e por isso que o diabo tem encontrado brecha para destruir as suas vidas. Muitas vezes você escuta uma palavra poderosa aqui na igreja, quando sai ali na rua, sai desprotegido, sem o escudo da fé, aí vem alguém e desencoraja você, desanima você, porque você saiu daqui cheio de confiança, mas saiu vulnerável, saiu sem o escudo da fé que lhe protege das setas do inimigo. Você pensa que o inimigo não vai lançar seta contra você? A todo momento ele usa as pessoas que estão ao seu redor, palavras para desencorajar, palavras para trazer desânimo. Quantas pessoas passam na frente dessa igreja? É melhor fechar essa igreja. Por que essa igreja está aberta? Quantas coisas que nós fazemos, pastor, não tem necessidade disso, são setas. Realizamos aquele café solidário e as pessoas dizem assim: pastor, se fosse eu fazer isso, não. Para que isso? São setas do inimigo para nos desencorajar. Mas eu coloco o escudo na fé e eu digo: eu creio que ali Deus está restaurando vidas. Eu creio que ali Deus está convertendo, Deus está curando. Pastor, por que o senhor não fecha essa igreja? Porque aqui eu sei que Deus está transformando, Deus está trabalhando, eu sei que vidas estão sendo alcançadas. É o escudo da fé que nos protege das setas do inimigo. O texto continua dizendo: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Nós não devemos ter dúvida quanto à nossa salvação. Se Cristo morreu na cruz para nos salvar, Ele perdoou os nossos pecados, nós entregamos a vida a Ele, nos convertemos dos nossos maus caminhos, o nosso nome está escrito no livro da vida e não tem borracha do inferno que possa apagar. Qual é o nosso problema? É que todos os dias o diabo diz: se Jesus voltar hoje, você não sobe. Ora, você não é digno. E quem é digno? Você não está preparado. E quem está preparado? Não deixe o inimigo entrar na sua mente. Coloque o capacete, a certeza da salvação, que Cristo veio ao mundo para que eu e você, que somos pecadores, tivéssemos os nossos pecados perdoados, para um dia entrarmos nas mansões celestiais. É mediante o seu sacrifício, é mediante o seu sangue que nós somos salvos. Não são os nossos méritos, não são as nossas obras para que ninguém se glorie. É o mérito de Cristo, são as obras de Cristo. Foi Ele que fez tudo por nós, foi Ele que pagou o alto preço. Então não tenha dúvidas da sua salvação. Coloque hoje o capacete sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E durante 40 dias o diabo tentou a Jesus. E depois de 40 dias Jesus teve fome. Então o diabo disse a ele: tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Então Jesus responde com a palavra, a espada: nem só de pão viverá o homem. Nós precisamos entender que o homem não só viverá para suprir as suas necessidades, o homem vive para a glória de Deus. Você não pode deixar que as suas necessidades te desviem do caminho, do centro da vontade de Deus. Você sabe por que muitas pessoas não estão aqui hoje? Porque estão correndo atrás do vento, porque colocam as suas necessidades à frente do propósito, tem as suas necessidades como prioridade em sua vida, vivem só do pão e pelo pão. Já estão preocupados com o peixe que vão comer na Semana Santa, estão preocupados com a conta que vão pagar no próximo mês,
vive dia após dia em busca do pão, em busca do alimento, do banquete, da fartura, do conforto. Mas o texto diz que nem só de pão viverá o homem. Foi o que Jesus disse para Satanás. O diabo continua tentando as pessoas, e aqueles que estão com a espada do Espírito dizem: eu não vou viver só para o pão, eu vou viver para a glória do Senhor. Ele continua dizendo: pule deste pináculo. Se você saltar deste pináculo, os anjos virão, e eles vão te proteger. Eles não vão permitir que você tropece, que você seja envergonhado. E então Jesus responde com a palavra do Senhor. Ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Como é poderosa a palavra, irmão, a espada do Espírito. Todas as vezes que o inimigo ataca o meu coração, a minha mente, todas as vezes que ele quer me desencorajar, ele quer trazer o desânimo ao meu coração, a depressão, a tristeza, a ansiedade, eu ataco ele com a palavra, com a espada. E foi o que Jesus fez. O diabo disse: lança-te. E ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não vou fazer aquilo que vai desagradar a Deus. Eu não vou fazer aquilo que não condiz com a sua palavra. O inimigo não desiste, ele continuou dizendo: olha, se você se prostrar e me adorar, eu darei tudo aquilo que você está contemplando. Então Jesus diz: a palavra diz: só ao teu Deus adorarás. O inimigo está dando tudo: a glória, o conforto, as riquezas, a beleza, as pessoas que estão se prostrando diante dele. Quantas pessoas estão fazendo um pacto com Satanás para viver confortável aqui na terra, mas viverão a condenação eterna, o sofrimento eterno, distantes de Jesus. Mas que com essa palavra você entenda que você pode refutar as astutas ciladas do inimigo, as investidas, os ataques dele, assim como Jesus refutou com a espada. Ele continua dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverando na oração por todos os santos. Olha, irmão, como é extraordinário. Como é extraordinário entender que nós precisamos tão somente permanecer firmes diante de Deus, em oração, perseverando, em súplica, sabendo que o inimigo ele quer encontrar uma brecha para nos destruir. Mas enquanto estamos de joelho, a nossa vida, nós permanecemos de pé. Enquanto estamos na presença do Senhor, enquanto Ele é a nossa base, nada pode nos trazer transtorno. O texto diz que nós devemos ter também os nossos pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Precisamos estar preparados, manejar bem a palavra, para trazer paz aonde quer que cheguemos. A palavra do Senhor nos diz que precisamos estar revestidos. E eu quero que você coloque a mão agora no seu coração e eu vou fazer uma oração. E nesta oração eu vou pedir a Deus para que Deus venha lhe revestir, para você resistir às investidas do diabo. E você venha ter toda esta armadura sobre você, para que onde você chegar, você seja luz e não ande em trevas. Você ande na verdade e pratique a justiça, e você leve a paz. Se o inimigo atacar você, você se protege com o escudo da fé e ataca com a espada da palavra. Deus, mediante a tua palavra, eu creio que o Senhor está nos revestindo agora neste momento. Coloca sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Não permita, Pai, que haja dúvida na nossa mente, no nosso coração, sobre a nossa salvação, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e não tem borracha do inferno que possa apagar. Coloca, ó Pai, sobre nós a tua couraça, para que possamos estar protegidos, para
para que possamos andar na prática da justiça, agradando ao Senhor, e o inimigo não ache brecha para atacar os nossos corações. Olha, Pai, nos concede também o cinto da verdade, não permita que venhamos andar na mentira, ludibriando aqueles que nos cercam, ó Pai, que venhamos ter o Senhor como nosso advogado. Eu peço a Ti que nos conceda o escudo da fé, nos proteja dos dados inflamados pelo inimigo, que tentam nos trazer transtorno, angústia, tristeza à nossa alma. Nos dê a espada do Espírito, Pai, a Tua palavra, nos dê sabedoria e entendimento para atacarmos o inimigo, para resistir o diabo. E eu sei que ele vai fugir de nós. Conceda-nos, ó Pai, os sapatos, para que possamos estar calçados, ó Pai, um evangelho da paz, que aonde chegarmos, Senhor, sejamos luz, venhamos semear a paz, a alegria, venhamos produzir os frutos do Teu Espírito. Aplica esta palavra em nossos corações, ó Pai, para que venhamos sair daqui forjados para a guerra, preparados, ó Pai, para lutar contra as investidas do diabo, porque sabemos que a nossa guerra não é contra sangue, contra carne, é contra principados e potestades. O inimigo está nos atacando por todos os lados, mas nós permaneceremos firmes diante de Ti. Seja conosco nesta noite, em nome de